Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão e nesse início de programa vamos falar sobre a ansiedade. Está conosco para conversar um pouco sobre o tema a fisioterapeuta Claudete Romanizen. Boa noite, Claudete. Tudo tranquilo? Boa noite, Marcelo. Tudo e você? Tudo jóia. Então tá bom. Ô, Claudete, diz uma coisa para nós. As pessoas estão mais ansiosas? Bom, Marcelo, tem uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que foi feita antes da pandemia que já mostra que 5 a 6% da população mundial apresenta sintomas de ansiedade, mas no Brasil essa taxa chega a quase 10%. E nós ganhamos o prêmio de país mais ansioso do mundo. Uau! Isso antes da pandemia. Imagina agora. Essa pesquisa é de 2019. E Claudete, a ansiedade é uma doença? Olha, a ansiedade, ela consta no Código Internacional de Doença, né? A ansiedade e alguns das suas variantes, né? As formas de ansiedade. Porém, um pouquinho de ansiedade, se ela não for exacerbada, ela é um comportamento que é benéfico para nós, porque a ansiedade é você se preocupar com o futuro, você se organizar, você começar a pensar em soluções para algum problema que você vai enfrentar. Mas quando ele se torna exacerbado, a partir de um certo nível, realmente ele começa, né, a atrapalhar a sua vida, ele começa a te trazer sintomas físicos, sintomas emocionais, e aí ela se torna realmente patológica, né? E pode bloquear as tuas atividades, a tua evolução. Então, tudo é o equilíbrio, né? Nem também calmo demais, mas também não preocupado demais. E qual que é? Porque tem outras coisas que também tem muitos casos, que é o estresse, por exemplo, não falar depressão, a síndrome do pânico. Qual que é a diferença dessas coisas e da ansiedade? Bom, vamos fazer uma linha de tempo. A depressão, ela é sempre relacionada com questões do passado. Alguma coisa que a pessoa não resolveu, não superou no passado. Ela fica muito apegada ao passado. O estresse é algo que normalmente você está vivendo ainda. Pode até fazer tempo, mas você ainda continua sendo submetido àquela situação. Aquilo ainda está te afetando. A ansiedade é uma questão com o futuro. É viver em relação ao futuro, preocupado com o futuro. Pode ser um futuro mais próximo e pode ser um futuro mais distante, ou pode ser algo que nunca vai acontecer. Certo. Preocupado, hoje em dia as pessoas estão ansiosas com relação ao coronavírus, à Covid-19. E podem nunca pegar, mas elas já estão ocupando grande parte da energia delas com essa situação. Então isso seria uma forma de ansiedade. E a síndrome do pânico seria a agudização da ansiedade. Seria quando o corpo não aguenta, né? É tanta ansiedade, tanta preocupação, ou de forma consciente ou inconsciente, que aí o corpo manifesta crises agudas. Aí entra em sintomas físicos, né? Taquicardia, questões emocionais, muitos medos, né? Medo de morte, falta de ar. Então, quando a pessoa entra numa agudização da ansiedade, ela está em uma crise de pânico. Quais são as consequências da ansiedade, Claudete? Dependendo do nível, né? Então, ela começa a trazer várias consequências ruins para a vida. Eu atendo muitas pessoas que já não conseguem mais prestar uma prova, não conseguem viajar, porque ficam tão ansiosas que aí passam mal. E então a ansiedade pode começar a afetar até questões boas, né? A pessoa não consegue mais viver o hoje de tanta preocupação com o futuro. E aí quando ela vai enfrentar uma entrevista de emprego, qualquer situação que coloque ela em alguma situação de desconforto, ela já não consegue. E aí impede a pessoa de evoluir e impede a pessoa às vezes de usufruir da vida. Tem alguém que é mais propenso a ter ansiedade, a desenvolver ansiedade? Bom, o que a gente percebe, assim, na prática, na clínica? Os perfis que mais a gente percebe que estão vindo com queixa de ansiedade. Porque a faixa etária se alargou. Hoje eu recebo crianças, né, pais que trazem crianças de 4 a 5 anos para microfisioterapia por observarem comportamentos de ansiedade. Nossa, cedo, hein? Cedo. Então, quais são os perfis, assim,
porque tudo é um equilíbrio. Então, quais os polos que podem levar a essa síndrome, a esse transtorno? Crianças jovens que não foram submetidos à frustração, que não desenvolveram a capacidade de se frustrar, de esperar, a superproteção. E, de outro lado, pessoas que foram muito exigidas, muito cobradas e que, por consequência, se transformam nos seus próprios algozes, né? A pessoa que se cobra muito. Então, os dois polos, né? Ou uma superproteção ou uma cobrança muito forte pode fazer com que a pessoa solte no corpo essas questões em forma de sintomas de ansiedade. E do ponto de vista da microfisioterapia, o que pode causar? Esses quadros é o que você disse ou tem mais coisa? Bom, do ponto de vista da microfisioterapia, nós vamos observar quem é aquela pessoa. Então, ele chega para mim, nós vamos observar quem ele é. Qual é o histórico, qual a dinâmica familiar, qual é a dinâmica profissional, o que está em desequilíbrio, né? Porque a gente tem leis, né? Se a gente não seguir as leis da natureza, a gente se afasta muito das leis da natureza. Tem as leis biológicas, dos tecidos internos. A pessoa, a gente tem 3 tecidos que formam o nosso corpo. Um é responsável pelo sentir, outro pelo pensar e outro pelo agir. Qualquer desequilíbrio, a pessoa que pensa demais, ou a pessoa que sente demais, ou a pessoa que age demais, ela pode se desequilibrar. Isso nós vamos conseguir encontrar em qual tecido está desequilibrado dentro do corpo da pessoa. Se ela tem uso de drogas, nós vamos encontrar as toxinas que podem ter. Muitas pessoas vão usar droga de forma recreacional e começam a desenvolver ansiedade porque o corpo não aceitou ou desencadeou alguma coisa ali dentro. Drogas, medicamentos, memórias. Na micro a gente vai encontrar memórias até transgeracionais que a pessoa já traz da sua ancestralidade e que podem estar ocasionando esses sintomas. Claudete, apenas com 1 minuto de programa, o assunto é muito bom, né? Merece mais tempo. Como a microfisioterapia trata um indivíduo com ansiedade? Bom, Marcelo, você disse bem, a gente não vai tratar a ansiedade, a gente vai tratar a pessoa. Então nós vamos conhecer aquela pessoa e vamos procurar no corpo dela quais foram os eventos, as questões que ela passou, ou a forma que ela lidou e sentiu tudo isso. Vamos encontrar, vamos desbloquear e, de preferência, levar a pessoa ao que Hipócrates falou, encontrar a sua cura. E ter autonomia daqui por diante para lidar com essas questões e não deixar a coisa chegar no ponto de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Claudete Romanese, muito obrigado, grande abraço, até a próxima. Até a próxima.